Olá, nós podemos divergir aqui sobre o que significa ser craque. Somente a definição de craque já seria tema de um vídeo inteiro, mas alguns jogadores figuram fácil na lista de todos aqueles que têm uma visão coerente do que seria ser um craque. E o nosso convidado de hoje, sem dúvidas, foi um monstro sagrado do futebol mundial, decisivo, letal, inteligentíssimo e, acima de tudo, um craque. Senhoras e senhores, meu nome é Diego Silveira e se vocês estão aqui é porque gostam do bom futebol. Por isso já peço que deixem seu like para contribuir com o nosso trabalho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que amam futebol e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esses. Agora se acomodem de forma confortável porque o Futebol Prime orgulhosamente vem lhes trazer o vídeo especial de hoje. Assim jogava Marco van Basten. ...373 jogos como profissional, 277 gols, 82 assistências e uma carreira que infelizmente foi interrompida cedo demais. O ídolo do Milan e da seleção holandesa, Marco van Basten, nasceu em 1964. Seu pai era jogador de futebol e lhe incentivou a seguir a carreira. Fã de Johan Cruyff, Van Basten estreou no futebol profissional pelo Ajax em 3 de abril de 1982, substituindo justamente a lenda Cruyff. Logo em seu primeiro jogo, anotou o primeiro gol como profissional na vitória de 5-0 do Ajax sobre o NEC da cidade de Nijmegen. Van Basten ainda marcaria mais 9 gols na sua temporada de estreia. Na temporada seguinte, 82-83, disputou posição no ataque do Ajax com Wim Kieft, que também era atacante da seleção holandesa. Marco anotou 9 gols em 20 jogos. Já na temporada de 83-84, Van Basten seria titular absoluto, artilheiro do campeonato holandês e chegaria à seleção do seu país como a grande esperança daquela geração. Na mesma proporção em que seus dribles e finalizações chamaram a atenção da mídia, seu corpo magro e seu temperamento forte chamaram a atenção dos adversários, e Van Basten passou a ser caçado em campo. Ao tentar revidar uma falta, com uma entrada mais dura no adversário, ele teve sua primeira lesão séria no tornozelo. O tornozelo seria o grande vilão da carreira do holandês. Depois de vencer 3 taças da Liga e 3 campeonatos holandeses, o auge no Ajax foi a Recopa Europeia, uma competição em nível continental à época que em termos de importância seria equivalente à taça da UEFA de hoje. No total, pelo Ajax de Amsterdã foram 172 jogos, 152 gols e 33 assistências, numa passagem de 5 temporadas. Na temporada 87-88, o Milan anunciou a contratação da dupla holandesa Ruud Gullit e Van Basten. A chegada dos dois mudava o Milan de patamar na Itália e o time logo deu liga. Um dos maiores jogos da história do campeonato italiano, uma vitória contra o concorrente direto pelo título, nada menos que o então campeão italiano, o Napoli de Maradona. 3-2 para o Milan com o terceiro gol de Van Basten. O Milan vencia a Série A depois de 9 anos de jejum. O craque ainda brilharia com 5 gols na conquista da Euro de 88 pela seleção holandesa. Naquele ano, Marco van Basten foi escolhido pela primeira vez como bola de ouro pela conceituada revista France Football. Em 88 e 89, depois da chegada do seu ex-companheiro de Ajax, Frank Rijkaard, Van Basten encantava a Europa com gols improváveis, dribles curtos e finalizações devastadoras. O Milan não conseguiu vencer novamente o campeonato italiano, mas em compensação, após longos 20 anos, aquele time mágico venceu a Champions League com um estrondoso resultado de 4-1 sobre o Steaua Bucareste do Romeno Hagi, título que rendeu a Marco van Basten novamente a bola de ouro e a escolha como o melhor jogador da Europa pela UEFA. Em 89 e 90, Van Basten novamente comanda o Milan no bicampeonato europeu com um título sobre o Benfica, 1-0, gol de Rijkaard com assistência de Van Basten. Novamente o craque é escolhido pela UEFA como o melhor jogador da Europa. Aquele Milan ainda viria a ganhar novamente o campeonato italiano em 1992, com Van Basten sendo artilheiro do campeonato. Ele ainda seria eleito bola de ouro pela terceira vez e eleito pela UEFA como o melhor jogador da Europa também pela terceira vez. Marco van Basten tinha muitas das características dos centroavantes da época. Gostava de dominar a bola no terço final e avançar contra os zagueiros no 1 contra 1 para finalizar, de forma muito parecida com o que faziam Romário e Ronaldo, por exemplo. Bom nas jogadas aéreas, capaz de driblar para os dois lados e exímio finalizador, Van Basten se movimentava bastante no comando do ataque e buscava sempre finalizar ou limpar a jogada antes de finalizar, mas servia bem aos companheiros em melhor posição, daí suas 82 assistências em 373 jogos. Van Basten também tinha características de um 9 moderno, estilo pivô, capaz de ocupar espaço dentro da área e de dominar de costas para o gol para girar e criar oportunidades, embora preferisse receber a bola de frente para a meta adversária. A verdade é que Van Basten era um jogador bastante completo, capaz de desequilibrar campeonatos. Muito se especula até onde ele poderia ter chegado se tivesse conseguido ter uma trajetória mais consistente, mas infelizmente as lesões o assombraram por toda a carreira e o fim chegou logo. Convivendo desde cedo com problemas nas cartilagens do tornozelo, Van Basten, a despeito da sua carreira monstruosa, jogou com muitas limitações.
Mesmo na brilhante temporada 89-90, com o título da Champions e artilharia do campeonato italiano, as dores eram fortes e o craque holandês tentava desesperadamente se superar para continuar jogando. Em sua biografia, Marco relata que no início da sua carreira recebeu orientações ruins de médicos e chegou a jogar a final da Recopa lesionado após um acordo com seu treinador, Cruyff. Tudo isso agravou o quadro da sua lesão no tornozelo até a situação se tornar irreversível. Na temporada 92-93, Van Basten, mesmo mal conseguindo pisar no chão, faz 13 gols em 15 jogos e ajuda o Milan a ser campeão italiano e chegar à final da Champions novamente. O Milan perderia aquela final para o Olympique de Marseille, e ali seria a última partida internacional de Marco Van Basten. Marco tentou de tudo para voltar a jogar, mas infelizmente para ele, para o Milan, para a Holanda e para os amantes do futebol, não foi possível. Em 1995, após quase 2 anos de tratamento, Marco Van Basten entra novamente no estádio San Siro de Milão, vestido como um cidadão comum, para ser ovacionado por 70 mil torcedores. Andando em sua volta olímpica, o craque holandês dá adeus para sempre ao futebol, numa das cenas mais tristes da história do esporte. Para você que, como eu, é um pouco mais velho e acompanhou a Copa de 94, vale lembrar que se não fossem as lesões, Van Basten teria ido para a Copa dos Estados Unidos como centroavante do time que tinha Frank Rijkaard, Ronald de Boer e Dennis Bergkamp e que enfrentou o Brasil naquele memorável 3-2 no estádio Cotton Bowl em Dallas. Seria o grande momento onde os dois gênios centroavantes da Europa naquela época, sempre comparados pela mídia, iriam se enfrentar, Romário contra Van Basten. Mas os deuses do futebol não quiseram assim e a Holanda não pôde contar com seu principal jogador. Tricampeão holandês, tricampeão da Copa da Holanda, tricampeão italiano, vencedor da Recopa Europeia, bicampeão da Champions e da Taça Intercontinental, 3 vezes bola de ouro pela France Football, 3 vezes melhor jogador da Europa pela UEFA e escolhido pela FIFA como melhor jogador do mundo de 1992. Essa foi a carreira e um pouco de como jogava Marco Van Basten, um dos maiores centroavantes da história. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like, considere se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com outros amantes do futebol. Muito obrigado e até a próxima.